Livro de Apocalipse, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, ele é um livro de 22 capítulos. Deixa eu só confirmar. Mas é isso mesmo. Apocalipse é um livro de 22 capítulos, mas que traz bastante informação, aliás, muita informação. Apocalipse foi escrito há 1900 anos atrás, foi revelado a João na ilha de Patmos, e muito conteúdo foi para a época, porém ele é profético e tem a ver com o nosso tempo. Muitas coisas já estão para acontecer e outras ainda vão, baseado no que está em ordem cronológica dentro do Apocalipse. O Apocalipse, ele vai numa ordem cronológica, de repente ele abre um leque, ele abre um parêntese dentro dessa ordem cronológica, dá um pause, e aí aquilo que está dentro do parêntese acontece, depois ele volta de novo. O capítulo 1 de Apocalipse é uma apresentação. João está na ilha de Patmos, em espírito, no dia do Senhor, que era no sábado, e o Senhor Jesus aparece a ele para trazer uma informação, trazer algo acerca dos tempos finais. Então o capítulo 1 todinho é essa apresentação do Senhor Jesus a João do Apocalipse. Amém? Mas no capítulo 2 já é João escrevendo cartas ditadas por Jesus. Capítulo 2 de Apocalipse são cartas ditadas por Jesus. Eu lembro que uma vez eu fui confrontado por um estudante. Ele estava estudando para ser padre, jovem, e no confronto que ele fez comigo foi acerca de igreja. Ele dizendo que a única igreja que Cristo deixou foi a Igreja Católica Apostólica Romana, e que essa igreja era a de Cristo, era a verdadeira. E eu fiquei pensando assim na hora, falei, poxa, eu pedi ao Espírito Santo então uma resposta para aquele jovem estudante, e o Espírito Santo me trouxe a esse texto: as 7 igrejas da Ásia. E aí eu perguntei para ele: Jó, você conhece a Bíblia que você estuda, que você tem? Ele falou: conheço. Você já ouviu falar das 7 igrejas do Apocalipse? Ele já. Eu falei: pois é, essas 7 igrejas, elas estão na Ásia. Elas não estão em Jerusalém, nem em Roma. Elas estão na Ásia. E são 7 igrejas. Uma em Éfeso, uma em Tiatira, uma em Pérgamo, uma em Laodiceia, e eu citei os nomes para ele. E a essas 7 igrejas, Jesus destinou uma carta. Jesus destinou uma mensagem. E dentro dessas 7 igrejas, você não encontra uma para a Igreja Católica. Não tem lá. E a gente percebe ali que são 7 igrejas em lugares diferentes. Então quer dizer, e não é mencionada a Igreja Católica. E eu falei: isso está escrito na sua Bíblia, não está? Ele falou: tá. Eu falei: pois é, como que você diz que ela é a única deixada por Cristo? Se haviam 7 na Ásia, isso sem falar nos outros lugares onde as cartas são mencionadas. E ele ficou assim, pensativo. Resumindo, esse jovem largou os estudos, deixou de ser padre, e
tempo depois eu fiquei sabendo que ele estava frequentando uma igreja evangélica. Então a gente precisa ter, irmãos, o Espírito Santo, ter a palavra do conhecimento, para a gente ter respostas do Espírito para situações assim. Então você pega o capítulo 2 de Apocalipse, são 7 cartas. São 7 cartas no capítulo 2 e no capítulo 3. Quando João recebe esse ensinamento, não é João que sobe, João não é arrebatado, pelo contrário, é Jesus que desce e se apresenta a João. Jesus aparece a João na ilha de Patmos. João está na terra, a igreja ainda está na terra. Então agora, no capítulo 2, João começa a escrever uma carta para a igreja de Éfeso. A primeira carta vai ser para a igreja de Éfeso. A segunda carta está no versículo 8 do capítulo 2, é para Esmirna. No versículo 12 é para a igreja de Pérgamo. No versículo 17 ou 18 é para a igreja de Tiatira. No capítulo 3, no versículo 1, para a igreja de Sardes. No versículo 7, para a igreja de Filadélfia. No versículo 14, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Certo? Então olhe para mim. A gente tem dito aqui que essas 7 igrejas aqui, elas eram igrejas da época, são cidades da época aonde o evangelho havia chegado. E também citei aqui que eu tenho algumas perguntas ao Espírito Santo acerca das Escrituras, que eu leio, e eu acredito que nesse mundão de meu Deus, alguém também já deva ter refletido sobre isso, indagado sobre isso, essas perguntas, que não é possível que é só eu. Por exemplo, são 7 dias na semana. Qual dia Eva pecou? Qual dia houve a queda do homem? Foi na segunda? Foi na terça? Foi na quarta? Na quinta? Na sexta? No sábado? Ou no domingo? Porque eles já estavam vivendo nos dias cronos, nos dias já governados pelo sol, pela lua. Eles já viviam na terra. Eles não estavam no Kairos, no tempo de Deus, que é eterno, mas eles já estavam no dia onde a lua, o sol se punha e o sol nascia. Já tinha os dias da semana, entende? Então, em um dia da semana, eles pecaram, houve a queda, mas qual dia? Então eu tenho essa indagação. Já faz um tempo. De vez em quando eu estou orando, quando eu lembro, o Espírito Santo aí, só pode me falar, só pode me ensinar que dia que foi, entende? Acerca da queda do homem. Então, são indagações, irmãos, que surgem quando eu estou lendo as Escrituras. E há outras que, lendo, eu pergunto, eu fico meditando e esperando alguma resposta do Espírito Santo. Se Ele quiser ensinar, amém. Se não quiser, amém também. Porque a gente não vai ficar inventando algo, né? Então, irmãos, as 7 igrejas, como eu disse, está na Ásia. Mas a igreja, o corpo passou a existir em Jerusalém, em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Ali o corpo de Cristo é formado. O Espírito Santo desce, batiza um grupo, formando um só corpo. Amém?
Então essas 7 igrejas aqui, elas estão distantes do foco. São 7 igrejas na Ásia. E aí, outra indagação minha, outra pergunta minha é: o que tinha na Ásia? Qual a revelação, qual o ensinamento? Porque o Apocalipse é profético. E por que essas 7 igrejas da Ásia? 7 igrejas da Ásia. Se você pegar o mapa dessas 7 igrejas, você vai ver que elas ficam quase todas uma perto da outra, certo? E aí, irmãos, você vai andando e caminhando, e as 7 igrejas, cada nome, tipo Pérgamo, Esmirna, tem um significado. Cada nome tem um significado. Esmirna tem um significado, Pérgamo tem um significado. E esses 7 nomes, lembra semana passada que eu falei dos 7 no livro de Apocalipse? Esses 7 nomes, com cada significado, praticamente formam uma frase. Pegando o significado de cada nome, dos 7 nomes, forma-se uma frase. E mais à frente eu vou ensinar isso para vocês. Porque o Senhor é soberano. Diga glória a Deus, irmãos. Então essas coisas, irmãos, escritas no Evangelho, até porque o Apocalipse não é Evangelho, tá? O Apocalipse, ele não é boa notícia. Aonde é boa notícia dentro do Apocalipse? O Apocalipse é uma profecia do caos que vai se estabelecer, de tudo que vai acontecer, entende? Então, voltando às 7 cartas, já se passaram 2000 anos que a igreja foi estabelecida, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois da ascensão de Cristo. 10 dias depois, em Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos. Então, 2000 anos já se passaram. E essas 7 igrejas, elas se referem, ou elas dividem esses 2000 anos. E cada igreja, elas representam um tempo. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que é a primeira, ela representa um tempo daquela palavra ali, nesses 2000 anos. Depois da igreja de Éfeso, vem qual igreja? A de Esmirna. Aí a igreja de Esmirna sai de Éfeso, a mensagem da igreja de Éfeso, entra a mensagem de Esmirna. E aí a mensagem de Esmirna, vamos supor, se ela começou no século III, ela durou tipo até o século IV, 100 anos aquela mensagem. Depois veio a igreja de Pérgamo com a mensagem, que durou um tempo também, desses 2000 anos. Então era profético, se fala de tempo, de acontecimentos. E hoje nós temos falado muito disso aqui. Eu acredito que a Alessandra na vila falou muito sobre isso também. Ela já deva ter explanado sobre isso na vila, sobre hoje estarmos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Inclusive até mensagens nossas no nosso canal sobre a igreja de Laodiceia. Então nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, que é a última, a 7ª. Então, o tempo que nós vivemos hoje é o tempo dessa igreja, é o tempo da igreja de Laodiceia, porque é profético. Vocês estão me compreendendo? Sim ou não? E aí, quando você pega o capítulo 3, e as igrejas estão aqui, vamos para o capítulo 4 de Apocalipse. No capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó:
Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, como voz de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Olhem para mim agora, irmãos. Lá no velho pacto, quem foi o homem que ao dormir e sonhar viu uma porta no céu? Jacó. Ele viu uma escada, anjos subindo e descendo por ela, mas ele foi seguindo a escada. Quando ele chegou no topo da escada, ele viu a porta. Sim ou não? E aí o que Jacó diz? Jacó diz: esse lugar não é outro lugar senão a quê? A casa de Deus. Ele deu importância a isso. Ele pega a pedra que ele colocou como travesseiro, derrama azeite, faz um voto, consagra aquele lugar. Mais ou menos assim. Mas veja bem, e quem era Jacó? Jacó era um nome de fracassado. Jacó significava enganador, trapaceiro. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus no Val de Jaboque, que ele brigou com o anjo do Senhor, e o anjo ali, isso é uma manifestação de Cristo. Toda vez que você encontrar a palavra anjo no velho pacto, se refere a Cristo. É a pessoa de Cristo, anjo com letra maiúscula. Então, Jacó brigou com esse anjo no Val de Jaboque, lutou com ele como príncipe, e o anjo feriu a coxa dele, e ele falava para o anjo: você não vai sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Então, como príncipe, ele lutou com Deus. Tem o texto, tem a música, tem tudo. Então, ao raiar do dia, o anjo querendo ir embora, o anjo foi, tocou na coxa dele e falou assim: então, a partir de agora, porque você lutou comigo, porque você me reteve aqui, você não vai chamar mais Jacó. Qual o seu nome? Ele falou: Jacó. Ele falou: então você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. O que significa Israel, irmão? Príncipe de Deus. Veja, ele tem um nome mudado de trapaceiro e enganador para príncipe, porque agora é nova vida, é nova caminhada. E é de Jacó que se origina as 12 tribos. Por isso Deus se apresentava como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, olha isso. Deus chegava e apresentava-se como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se apresentava como Deus deles. Então de Jacó vem as 12 tribos. Passa por momentos difíceis, e vem as 12 tribos. E as 12 tribos, elas se dividem quando elas retornam para a terra prometida. Cada um pega o seu pedaço, e hoje há essa divisão. E isso é tão assim forte, que quando você lê sobre os 144 mil selados, as testemunhas de Jeová dizem que são eleitos deles, que vão ficar só 144 mil que vão salvos. É uma teologia fraca, barata nisso, não, nesse ensino. Eles alegam ser eles. Não, irmão, esses 144 mil são 12 mil de cada tribo. Esses 144 mil vão surgir, vão ser pegos na grande tribulação. Eles são da grande tribulação. Tem nada a ver com o que eles falam. E na grande tribulação, a igreja ela não vai estar aqui, porque há 3 linhas. Uns creem que a igreja é arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação. Uns creem que é no meio da grande tribulação, e outros no final. Porém, vocês estão diante de um pastor que crê que seremos arrebatados antes da grande tribulação, porque isso é uma promessa de Cristo para a noiva. Cristo fez essa promessa.
A igreja não passar, a noiva não passar pela grande tribulação. Então nós não vamos passar pela grande tribulação. Entendeu? Nós não passaremos pela grande tribulação. Mas a igreja, ela passará pelos princípios das dores de parto de uma mulher, das contrações. Princípio, sim. Princípio a igreja vai passar, mas quando vier para ser a grande tribulação, ela vai ser tirada, porque isso é bíblico. Porque dentro do Apocalipse, para a manifestação da besta, do falso profeta, do anticristo, somente da besta, o que vai acontecer, irmãos? A besta vai ser um líder mundial. As nações têm que estar em declínio. Guerra, rumores de guerra, tem que haver um caos no mundo inteiro. Para quê? Para essa besta surgir e botar ordem no mundo inteiro. Por isso, as informações que estão hoje na mídia de uma nova ordem mundial com um só governo. Veja que o mundo já trabalha, o sistema mundial já trabalha colocando na ideia do povo um governo mundial, preparando o território para a manifestação desse líder, que quando a igreja for tirada, então vem a grande tribulação. E aí o que acontece? Dentro da grande tribulação, 7 anos, 3 anos e meio vai ser de paz, irmão. O povo vai prosperar, vai haver comércio, o povo vai ficar alucinado com a besta. Aí surge o falso profeta, o anticristo, que vai pôr esse povo, exaltar a besta, porque agora ele está governando, o falso Messias. Então eles vão ficar apaixonados por eles, por causa de um só governo, 3 anos e meio. Só que depois de 3 anos e meio de paz, de bonança, a igreja não está aqui. O que acontece? Dentro do livro de Apocalipse, João vê alguém trazendo o livro selado, o livro dos 7 selos, o rolo, e ninguém era digno de abrir esse livro, até que João vê alguém gritar, ele ouve: olha, o cordeiro é digno, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Então o Senhor, dentro desses 7 anos, ele começa a abrir o livro selado. E quando ele abre o livro selado, irmão, o primeiro a sair do livro selado é quem? É o cavaleiro do cavalo branco. E foi-lhe dado uma coroa. Ele não tinha coroa, foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Em Cristo somos mais do que vencedores. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Cristo já tem a coroa. Então, depois do cavaleiro branco, vem o cavaleiro qual? Aí vem o vermelho, vem o amarelo, depois vem o preto, cada um fazendo uma desgraça no mundo. Por quê? Porque são os outros 3 anos e meio da grande tribulação. E aí, irmãos, o caos se estabelece. O caos se estabelece. E dentro desses 7 anos, aqueles que não tiverem a marca da besta, e aí você vai para o YouTube, e lá está ensinamentos, e por falando do chip que é colocado na mão, que hoje é um chipzinho do tamanho de um grão de arroz, já está sendo aplicado em muitos, mundo afora, que todos os dados, tudo vai estar ali, conta bancária, você chega e põe a mão, abre ali os negócios, a pessoa vai ser chipada, ou na testa, ou na palma da mão, e aí tem o número da besta. Então há muito ensinamento, assim, há muita informação acerca disso na internet. Porém muitos são infundados, porém outros não. Então
esses que não receberem a marca da besta, diz no Apocalipse que eles não vão poder negociar. E aí você vê um sistema hoje assim. A China criou um sistema, irmãos, de busca facial, de monitoramento facial. Eles queriam instalar isso no Brasil. Por isso essa briga dessa 5G, por causa das informações, por causa dos dados. Quando você faz uma conta no Google, meu irmão, para onde essas informações suas vão? Você abre um e-mail no Google, aí no celular que você compra, você não consegue habilitá-lo se você não tiver uma conta na onde? No Gmail. Hotmail não vale, né? Yahoo não vale. Você tem que ter uma conta no Google. Você tem que ter um e-mail lá. Você tem que pôr os seus dados. Você põe CPF. Muitas coisas estão ali. E é comum você ver informações na televisão hoje de pessoas sendo monitoradas, vigiadas pelo celular, pela televisão, escutando os satélites que estão em cima, o GPS que localiza a pessoa, o rastreamento. Irmãos, isso aqui não é complô, não. Isso aqui não é coisa de teoria, não. Isso é o mundo avançando para a manifestação do anticristo, da besta, do falso profeta, para se cumprir o Apocalipse. O que o Senhor falou para Daniel: encerra as profecias desse livro. Nos últimos dias a ciência se multiplicará. Veja hoje, irmão, existe um robô lá em Marte, com drone, com helicóptero, mandando informação de Marte, fotos. Está lá. Existem satélites, existem telescópios fotografando estrelas. Recentemente agora a NASA, o governo americano, lançou na mídia provas contundentes de extraterrestres, naves espaciais, de OVNIs, filmagem. Aí você pergunta para mim: pastor, não, eu não tenho resposta para isso não, mas está lá. E não é nenhum, não, são muitos. Então, meu irmão, isso não é teoria da conspiração, não. Isso é o mundo trabalhando para se cumprir o que está escrito no Apocalipse. O mundo trabalhando, por quê, irmãos? O mundo trabalhando, porque existe duas coisas que Deus está olhando lá de cima para elas. Vocês sabem quais são? Essas duas coisas que Deus está olhando? Primeiro é a igreja. Primeiro é a igreja, porque Ele vai vir buscar a sua noiva. E segundo é Israel, porque é uma promessa ainda com Israel, o povo terrenal, por milênio, porque Cristo vai voltar para governar no milênio por 1000 anos, depois da igreja ser arrebatada. Então o mundo trabalha. Recentemente, eu não sei se eu falei isso aqui, onde eu falei, pessoa falando de armamento, falei: queridos, não existe nenhuma nação na face da terra com um armamento igual ao de Israel. Rússia, China, Estados Unidos, não tem não, irmão. O armamento de Israel é muito mais poderoso do que esses aí. Que isso, pastor? Você está louco?
Irmão, olhando as Escrituras. Olha nas Escrituras. Israel não pode ser destruído, porque é promessa, está aqui, não vai ser destruído. Aquilo que está acontecendo agora na fronteira entre Israel e Gaza ali, os extremistas atiram contra Israel. Olha as defesas de Israel, os mísseis, a bateria que eles fazem, a proteção. Fora que eles falam que a mão de Deus está lá também, que tem mísseis dos inimigos que explodem no ar, chega até certo lugar, parece que bate num domo, numa barreira e explode. Eles voltam, eles viram ao contrário, porque a mão de Deus ainda está sobre aquele povo, uma promessa. E a mão de Deus está sobre a igreja. Então, quando você pega esse Apocalipse, isso aqui é um mistério, mas é uma profecia. Então no capítulo 3, 2 e 3, o Senhor vem e fala com João. João está aqui, e ele fala, escreve 7 cartas, amém, irmãos? Mas quando você pega então o capítulo 4, no versículo 1, depois desses acontecimentos observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falava comigo, chamou-me, sobe até aqui, eu vou te revelar os eventos. Do capítulo 4 em diante, já aqui lendo o Apocalipse, irmãos, já dá a entender que a igreja não está mais na terra. A igreja já foi arrebatada, porque a voz de trombeta não fala para ele subir? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sobe. E ele sobe. E ele sobe depois que ele transmite a última carta. E qual é a última carta? Para a igreja de Laodiceia, o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo. E aí você pega as 7 cartas, volte no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Jesus está falando, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Beleza? Versículo 11. Igreja de Esmirna. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Versículo 17, igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Versículo de número 29, igreja de Tiatira. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Capítulo 3, igreja de Sardes, versículo 6. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Filadélfia, versículo 13. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Carta de Laodiceia, a última, versículo de número 22. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Diga amém. Se são 7 igrejas, cada uma fala de um tempo, esses 2000 anos que se passou, e no final de todas as cartas, de todos os recados, Jesus fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o que o Espírito revela, sim ou não? Então, irmãos, nesses 2000 anos, em cada tempo, o Espírito Santo estava revelando alguma coisa, falando.
certo? Então ele vem para a igreja de Laodiceia, que é a nossa época, porque é o nosso tempo, a igreja de Laodiceia, pelo que está escrito ali, certo? E o que está escrito na igreja de Laodiceia? Vamos ler, só para vocês compreenderem. O assunto parece chato, enjoado, mas não é, irmão. É ensinamento na escola da fé. Ele diz assim, igreja de Laodiceia, versículo 14 do capítulo 3. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente, e por esse motivo, porque és morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nessa palavra morto, versículo 16, e por esse motivo, porque és, o que diz a sua Bíblia? Morto ou morno? A tradução da King James é errada. É morno ou é morto? Morno. Por isso que eu quero tirar essa dúvida aqui. Por quê? Porque aonde está a palavra morto, é errado. Porque se é morto, que morto é físico? Não, espiritual. E o morto espiritual é porque não nasceu de novo. Como a igreja. Então, se não és frio, por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, mas ele é morno, quer dizer, ele é dedão de cá e dedinho de cá, ele é temperado, né? Não és frio nem quente. Fala de que isso aqui, irmão? Fala também de posição. Por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. De vomitar da minha boca. E ainda dizes, olha o que ele diz, o pastor dessa igreja, vê se não é a nossa época: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais. Não é assim os ensinamentos de hoje, teologia da prosperidade, o pastor ricão, né? Se você não tiver riqueza, olha os megatemplos, olha o que os falsos apóstolos fazem, os fraudulentos fazem, com o dom, porque dom é graça, dom é favor, dom é presente, que Deus dá ao homem, o Espírito Santo manifesta, porque a Bíblia diz que dom é irrevogável. Mas olha como eles usam os dons, eles usam em benefício próprio. E muitos são, irmãos, somebody love. Vocês lembram daquele comediante lá da pracinha da escolinha do professor Raimundo? Somebody love, somebody love, somebody love. Muitos são isso, somebody love. Veja o que eles fazem com os falsos curandeirismos. Vocês acham que Monte Carmelo está longe dessas coisas? Tá não, filho. Monte Carmelo está longe desses falsos curandeiros não, irmão. Falando que está curando o nome de Jesus. São James e Jambres. Que Paulo fala: olha, tenho a preocupação que com a minha partida, esses feiticeiros aí, esses gnósticos, James e Jambres, que foram igual os feiticeiros lá de Faraó contra Moisés. Moisés lançou o cajado, virou serpente, eles lançou também, virou serpente. Eles tocaram nas águas, transformaram em sangue também, multiplicou o sapo. Eles também fizeram sinais. É nos dias de hoje também. E aí ele continua:
E ainda estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que olha o que ele fala: contudo, você não reconhece que você é miserável. Você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que ainda está. Por quê, irmãos? Porque ele está, veja, na visão de Cristo, olha como é que ele está nu, da vestimenta de Cristo, da glória. Ele é pobre, da riqueza de Deus. Ele é miserável, quer dizer, miserável para não falar que ele é varento, né? Porque miserável encaixa nisso também, né? O cara ser varento, ser pão duro, né? Não tem isso também, irmão? Muitos anos atrás passou uma novela, acho que é Tieta, que o pai dela comia capim e escondia o dinheiro debaixo do colchão, não era? Depois, quando o velho morreu, Tieta vai lá e pega o colchão dele, o dinheiro que estava lá já não valia mais nada, e era muito dinheiro, não valia mais nada. Ele comia capim, miserável. E aí continua 18: portanto ofereço-te esse conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir-te tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. 19: eu repreendo e corrijo todos quantos amo, se pois diligente, arrepende-te. E aí veja, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta de quem? Batendo, irmão. Ele está à porta dos tais. Veja que ele está batendo, querendo entrar. Então fala, ele está do lado de fora. Então isso significa que hoje Cristo, irmão, está do lado de fora da maioria, batendo, procurando com quem ele possa se relacionar. Está no individual. Mas ele chega no final e fala assim: ó, quem tem ouvidos ouça, ou compreenda o que o Espírito diz à igreja. Diga amém. E ele está falando da nossa época, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas aí, irmão, a pergunta está aqui. Isso aqui, essa semana, a semana passada e essa semana, eu mais a Alessandra, nós estamos trabalhando mais junto, porque às vezes eu separo, deixo ela nas obras, eu vou para outra, mas a gente está indo para os mesmos lugares. O Alice e o Fresneda está nas outras, e ela fica para um canto, eu para outro, eu fico meditando, eu ouço um trem, eu fico ali meditando, eu estou rolandinho, estou fazendo um recorte, eu estou pensando, e de repente minha mente começa a pensar na palavra, de repente ela muda para outra coisa, e aí começa a vir umas indagações, umas perguntas, e eu vou para a Bíblia, e às vezes não, eu sento lá no computador, eu ponho um hino lá, ou a Bíblia em áudio, eu fico lá julgando e meditando, ouvindo um hino, e meditando, julgando e meditando, as Escrituras. Pastor, mas que o senhor consigo entender com as coisas. E hoje não, e já há alguns dias eu tenho meditado nisso aqui. Se em todas as épocas o Espírito Santo estava falando, o que ele está falando para a nossa época? Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Qual que é o recado, irmão? Qual que é o recado dele para nós? O que ele tem falado? Hein, irmãos? Será que ele tem falado em profecia? E nós não estamos sabendo por lugar desse mundão aí? Ou será que essas profecias, essas profetadas aí de internet, é o que o Espírito Santo tem falado? Não, porque surge cada pérola que eu vou falar com vocês, viu, irmão? É cada pérola que surge nessa tal internet desses profetas, meu Deus do céu, chega de arrepiar mesmo. Teve uma com
cara começou a falar uns trem, dar uns pulos, rodopi, fazer um cacavento lá. E falou: isso aqui não é para incrédulo. Incrédulo não crê nisso mesmo não. Eu falei: não, mas eu sou incrédulo, então é para mim mesmo, eu não creio não. Falou certinho, porque eu não creio nesses trem. Mas irmãos, a pergunta é: se o Espírito Santo está falando às igrejas agora, nos últimos dias, o que ele está falando? Qual que é a mensagem? Hein, irmãos? Qual, Roberto? Você não é pregador? Você é pregador de pau ou de plástico? Qual, Cristina? Alain? Luciano? Alessandro? Qual que é a mensagem? Os outros aí que eu não citei nome, eu cito esse porque a gente está mais envolvido assim. Mas e aí? O que ele está falando nesses últimos dias? Qual que é o ensinamento? Você que está me assistindo aí, o que ele está falando? Porque não é essas revelações que estão surgindo aí não, parceiro. Você tem que tomar muito cuidado com esses trem que você fala aí. É gente que sobe para o monte e anda de joelho. Os reveladores, os profetas do mato. É cada coisa. Um dia eu vi um que profetizando que Deus mandou pegar o nome da pessoa e colocar dentro da gema do ovo. Eu falei: gente do céu, será que eu estou enganado com esses trem? Mas o que ele está falando, irmão? O que ele está dizendo, sogra? Qual que é a mensagem? Qual que é o recado? Gente, me ajuda aí. Eu quero saber. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, mas eu achei um. Quanto que eu tenho de tempo, Charles? 3 minutos? Para quanto? Para 50 ou 45? Não, essa vai de 1 hora hoje. Eu achei um. Achou, pastor? Achei. Deixa eu achar ele aqui. Aleluia. Só pegar aqui, tá, irmãos? Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, ele diz, versículo 1: sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Quem está avisando? Não é o Espírito Santo? Os últimos dias, sim ou não, irmão? E não é o tempo que nós estamos vivendo? Não é da época? Agora olha o conselho, olha o conselho. Afasta-te, portanto, desses quem? Os que estão lá fora, que ainda não conheceu Jesus? Não, irmão, os que estão aqui dentro, os falsos. Afasta-te, irmão, não dá nem paz do Senhor, não come com Ele. Aqui a Escritura, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento estão sempre ouvindo, mas elas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E agora eu vou parar por aqui, tá? Para dizer o seguinte: porque a graça é um dom, a graça é um favor, é favor imerecido. A graça, irmão, são poucos que vão recebê-la, porque muitos vão negar a graça, o favor dele, e muitos têm negado, rejeitado, desprezado o favor dele, o que ele fez por nós. Por quê? Porque acham que é no muito fazer, e aí fazem sacrifícios, fazem, mas não chegam a lugar nenhum. Desprezam o Cristo da cruz, dizem para ele: o seu sacrifício não valeu, o meu é que vale. É o meu sacrifício, é o que eu vou fazer, é o dinheiro que eu vou te dar, é a casa que eu vou te dar, é o carro que eu vou te dar. É o meu sacrifício, é os jejuns que eu vou fazer, as minhas campanhas de oração, é as correntes que eu vou fazer. O meu é que vale, o seu na cruz valeu nada. Ouvem e não chegam ao pleno conhecimento da verdade. E agora eu vou fazer uma pergunta e parar mesmo. Existe outro lugar em Monte Carmelo ensinando graça, falando sobre graça igual nós? Existe? Então esse perigo está aqui dentro, irmão. Esse perigo está aqui, ó. Aí não conhece, não chega a lugar nenhum, o casamento está sendo destruído. Já foi destruído. Relacionamentos, comunhão com o Pai. Você olha para cá. Eu tenho 26 anos com Cristo. Acho que a Alessandra tem mais do que eu. Você tem uns 28, Alessandra? 28. Aqui tem, quem tem mais desse tanto em Cristo? Então aqui no nosso meio, né? Acho que os mais antigos aqui é eu, Charles, Alessandra, Douglas, né? Minha sogra. Mas nós somos mais da turma aqui, os mais antigos aqui, né? A gente fala da comunhão, depois vem Cristina também, né? Mas entenda, olha essa caminhada de quantos nós viu que ia para monte orar, ficava debaixo de chuva orando, pulando, pagava aqueles preços. Cadê esse povo hoje? Olha a caminhada deles. Aonde que eles chegou? Lugar nenhum. Aonde eles estão? Lugar nenhum. O que eles fizeram? Nada. Então o perigo do que eu estou falando hoje está no nosso meio. Não é lá não, é aqui, ó. Porque nós falamos graça, nós ensinamos graça, o verdadeiro evangelho. Mas ouvem e não chegam. Zombam, criticam, riem. Tô aqui, ninguém me tira, daqui não saio.
nos dias finais, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entro, sento, ceio com ele e ele comigo, igual os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos